Então, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Tudo jóia? Então, vamos para a aula de hoje. O que nós vamos estar vendo hoje? Vamos ver ainda sobre o Excel, porém nós vamos ver a questão dos gráficos. A questão de como a gente utiliza uma imagem gráfica dentro do Excel. Vocês sabem o que é um gráfico e qual que é o uso dele? Alguém já teve uso na escola, que quer falar alguma coisa, que quer participar da aula, sabe? Ou entende o que é um gráfico de dados, um gráfico de informações? Alguém se acusa? Não? Então tá. Então vocês abram a apostila, se alguém quiser pode colaborar, eu paro aqui e pode falar sem problemas. Abram a apostila, então lá na página 146, aula 30, lá tem o título Gráficos. Então o que fala lá? Lá tem uma pequena descrição, então é uma parte mais curta ali, uma pequena descrição de como a gente faz para utilizar essa ferramenta, e fala que ele gera uma imagem permitindo a visualização gráfica da nossa tabela. Então, ele vai transformar esses dados que a gente tem numa visualização. Eu crio uma tabela, coloco dados nela, coloco informações, e o nosso sistema vai migrar automaticamente para a tabela e criar uma imagem de dados. A parte de como a gente cria um gráfico, ela é bem simples. Então, se eu quero criar um gráfico básico dentro do meu Excel, é bem simples, bem rapidinho. A única coisa que muda um pouco, que daí eu vou ter um pouco mais de técnica, alguma coisa que eu tenho mais que me concentrar, é mais a questão da personalização e do que vão estar contidos. Mas são todos itens que em alguns gráficos vão ser necessários e em alguns outros não. Beleza? Então, vamos começar aqui. Compartilhar com vocês. Vamos voltar aqui para o Excel. Opa! Esta daqui. Então, tá. Eu tenho uma tabela aqui com algumas informações. Então, com o vendedor, o valor das vendas e a porcentagem. E eu quero, a partir dessa tabela, fazer um gráfico. Então, como é que vamos estar fazendo esse gráfico aqui? Então, eu venho aqui no menu Inserir. E bem aqui no meio, eu tenho o botão, a janelinha de opções gráficos. Então, aqui tem várias opções de gráficos que eu posso estar utilizando. Nós vamos se concentrar mais nessa parte desses pequenininhos aqui, que são esses gráficos mais de uso geral que nós vamos estar utilizando. Primeiro item, o que é? Então, gráfico de colunas. Então, cada item desses aqui vai demonstrar nos painéis abaixo alguns gráficos que podemos utilizar em nosso sistema. Então, aqui tem os gráficos de coluna e de barra, aqui os de mapa, aqui os cascata, funil, ações, então vários itens. Aqui os de linha e de área. Aqui historiograma, combinação. Os de pizza e aqui de dispersão e bolhas. Então tem vários itens de mapa. Alguns são mais avançados e outros mais básicos. Esses que nós vamos ver, então, essa versão mais de entrada, de como a gente cria esses gráficos de uma forma mais básica e mais geral na nossa planilha. Então tá, primeiro eu tenho esse gráfico aqui. O que eu quero ver nele? Então, primeiro eu vou fazer um gráfico de barras, personalizando essa opção aqui. Então, vem aqui em gráfico, eu tenho coluna, que é de pé, e barras, que é deitado. Vou pegar de colunas. Então, vou pegar um item aqui, coluna. Beleza. Coloquei a coluna, só que ele está em branco. Então, eu venho nessa opção aqui, ó, selecionar dados.
E essa opção selecionar dados vai me pedir selecionar de que parte da minha tabela eu quero colocar no gráfico. Então, cliquei, ele abriu essa janelinha, e aqui em cima, então, eu vou pegar. Eu quero colocar aqui o vendedor e o valor das vendas. Beleza. Então, é isso que eu quero colocar. Pode ver que ele já carregou, então, aqui para mim, no modo de colunas, já carregou, então, os 4 vendedores, Fabiana, a Maíra, o Carlos e a Sônia, e também já carregou os valores de vendas que eles usam. Então, tanto um valor médio de 500, de 500 em 500, ele criou esse distanciamento, até 2.500. E aqui no meio, então, tem as opções dos valores que eles vão ocupar. Beleza, ok. Então, meu gráfico básico, vamos dizer que vai ser isso daqui. Ele criou o gráfico, sempre quando cria, ele cria um tipo de espécie de imagem. Se eu selecionar aqui, ó, eu posso aumentar ele, ó, fazer um tamanho maior do meu gráfico, aumentar a dimensão dele, ele aumenta proporcionalmente de tudo. Beleza. Aqui nesse gráfico, agora que a gente abriu, pode ver que ele habilitou 2 janelas aqui, ó, o design e a aba formatar. Então, num eu vou formatar os desenhos e no outro eu vou formatar a estrutura. Então, o que nós temos de opção aqui? Então, primeiro botão para alterar o tipo. Então, se eu vim aqui alterar o tipo, ele abre uma janela e eu posso modificar o tipo desse meu gráfico. Antes era de barras, agora foi para pizza. Vamos pegar aqui um de linhas. O de linhas ele ficou assim, então não é um gráfico que eu utilizaria para esse meu. Então, um gráfico de linhas, nesse caso, não é útil. Ele não me deu informações relevantes. Isso é uma coisa que a gente tem que avaliar. Sempre quando a gente for fazer um gráfico, se essas informações vão ser relevantes para o tipo do gráfico que eu vou criar. Então, vou deixar nesse jeito aqui que vai dar certinho. É o jeito que eu estou conseguindo interpretar os dados. Beleza, então nesse botão aqui eu altero o tipo do gráfico depois que ele já está feito. Esse outro botão é os dados. Então, ele abre essa janelinha, como a gente fez antes, e eu vou determinar quais são os dados que eu vou selecionar nesse meu gráfico. Por exemplo, eu quero selecionar também a porcentagem. Então, chegou um momento que eu não quero só o valor da venda. Eu quero colocar a porcentagem também. Eu apago aqui esse campo e agora eu seleciono tudo. Selecionei o valor das vendas e a porcentagem. Beleza. Só que pode ver que a porcentagem ficou aqui do lado e ela ficou um tamanho relativamente pequeno para esse meu gráfico. Ele ficou nessa proporção aqui. Será que tem alguma forma de eu modificar? Vamos ver se alterando o gráfico a gente consegue fazer que ele fique diferente. Vou selecionar isso aqui, ok. Agora a porcentagem ficou em cima, então não deu certo. Ela ainda não é relevante para mim. Vamos ver nessa outra aqui. Nessa aqui também ele ficou para cima. Vamos voltar aqui, então vamos selecionar essa mesma. Como a porcentagem aparece aqui, ó, ela ficou comparada como se fosse reais, e não como se fosse porcentagem. Então, nesse caso aqui, eu não precisaria colocar essa coluna da porcentagem nesse gráfico, que seria irrelevante. Talvez o valor da porcentagem eu poderia utilizar, mas não ela desenhada. Pode ver que quando eu clico, ele aparece essas bolinhas no canto. Então, quer dizer que ele está selecionado. E eu vou excluir. Eu clico no botão delete do teclado. Então, excluí e deixei ali. Então, vou deixar sem a porcentagem nesse caso aqui, beleza? Então, vou deixar somente os valores das vendas. Ok. Indo mais para o lado, o que a gente tem? A gente tem alterar linha e coluna. Isso aqui a gente vai utilizar quando às vezes o nosso gráfico já está virado, ou a nossa tabela já vem diferente. Aqui eu tenho na coluna, e cada coluna tem uma descrição diferente. Se eu tivesse o título na linha, e cada linha fosse uma diferente da outra, daí esse botão aqui eu poderia utilizar. Pode ver que ao clicar nele, ele também vai gerar uma informação equivocada para mim. Pode ver que
Ó, aqui ele ficou tudo junto. Mas tem uns que vai fazer empilhado. Dependendo do gráfico, vai fazer empilhado isso aqui para mim. E eu não vou conseguir interpretar. Então, o melhor jeito, ele já faz aqui. E talvez, algum dia, se ele possa gerar diferente, esse botão aqui, ó, eu posso estar modificando o lado do meu gráfico de onde ele busca as informações. Então, é um botão que talvez te ajuda se na hora que você criou o gráfico não criou do jeito que você quer. Mas ele somente tem duas opções. Então, tá. Aqui do lado, nós temos, então, os estilos. O que é o estilo? É o desenho que o gráfico vai ter. Então, aqui são estilos pré-determinados. Pode ver que conforme eu vou passando, cada um mostra um determinado item. Ó. Eu tenho aqui ó, com os valores, vou passando para o lado. Ó, aqui eu não tenho mais os valores em cima e tenho eles no topo. Aqui eu também tenho os valores dentro de cada caixa. Então, cada um desse aqui é um estilo que o meu gráfico vai ter. Eu posso, então, personalizar ele de acordo com um estilo próprio. Se eu quiser também personalizar, eu posso vir aqui em formatar. Depois a gente vê ali como é que faz essa formatação, mas eu posso vir ali. E aqui eu tenho alterar cores. Então, aqui ele está azul. Vamos trocar aqui. Aqui continua azul, que é a primeira. Aqui laranja. Aqui foi para verde. E aqui eu posso ir alterando pelas cores. Então, aqui são todas cores padrões que o próprio Word me dá para colocar de cor. Claro, depois eu posso alterar isso se eu quiser lá na aba formatar. Beleza. Então, aqui é somente estilos de gráfico, alterar cores, eu modifico as cores do meu gráfico. Ao lado aqui, o que a gente tem? Layout rápido. Então, pode ver que aqui ele também vai formular o layout do meu gráfico. Então, tem várias opções de estrutura que o meu gráfico vai ter. Então, aqui eu coloco ele com os valores dentro. Aqui ele fica sem o título. Então, cada um desses itens aqui é um tipo de layout que o meu gráfico vai ter. Beleza? Então, nesse botão aqui eu altero. O layout é o jeito como os itens são organizados dentro do nosso gráfico. Como a coluna é distribuída, como os números do painel esquerdo, que são esses aqui, do 500 ao 2500, são distribuídos, como esses números do rodapé estão posicionados. Então, varia um pouco isso aqui de cada gráfico para gráfico, beleza? Então, tá. Próximo item é esse aqui, mas esse aqui eu vou mostrar depois, já vou mostrar ele. Eu vou mostrar antes, então aqui a gente viu a questão do layout e as cores, como a gente personaliza. Mas aqui nessa aba formatar, eu posso fazer também essa formatação geral do meu gráfico. Então, ele é uma imagem, basicamente isso, é um composto de várias imagens. Aqui eu tenho o estilo da forma, e como alguns já viram no Word, aqui eu posso estar modificando esse estilo. Ó. Eu posso colocar um fundo colorido, vamos pôr aqui ó, verde, o contorno, que é esse painel de fora, vamos colocar um outro verde escuro. Se eu quero mudar esse laranja aqui de dentro, ó, eu posso clicar sobre ele, pode ver que agora ele está selecionado, ó, aparecem essas bolinhas. Eu posso vir aqui definir um novo preenchimento, ó, posso pôr um preto, um azul, posso variar as cores do jeito que eu quiser. Coloquei amarelo. E se eu quiser modificar as fontes, eu também posso. Basta eu clicar em cima. Cliquei aqui, ele modificou minha fonte. Aqui eu tenho os estilos de WordArt padrão, então que já estão salvos aqui. Mas se eu quiser modificar, basta eu vir aqui, ó, página inicial. Se eu vir aqui em página inicial, eu consigo alterar a fonte, assim como eu faço normal com o texto. Posso alterar o tamanho dela, colocar um tamanho maior. Aqui nesses de baixo eu também consigo modificar, vamos modificar a cor aqui ó, do texto, vamos pôr um preto, ele está meio cinza, vamos colocar preto. Aqui o valor de vendas também, esse painel também eu posso aumentar o tamanho dele, colocar uma cor diferente. Nesses números também eu posso
estar modificando e colocar os valores, as cores, assim como eu quiser. Então, toda vez que eu clico num quadradinho, ele me permite estar alterando, quando é texto, a formatação, aqui nesse campo fonte, ou quando for uma forma, aqui nessa aba formatar, eu posso modificar ela. Posso estar colocando um preenchimento, colocando vários itens para personalizar o meu gráfico, personalizar as cores e estrutura gráfica dele. Beleza? Entendido até agora, pessoal? Como que a gente usa o gráfico e as cores? Tem mais conteúdo, mas por enquanto tudo certo? De boa? Alguma dúvida ficou dessa parte aqui? Antes de continuar para a próxima parte? Então tá. Vamos lá. Vou voltar aqui, ó. Tô com o gráfico selecionado, então vou voltar para essa aba Design. E o que eu vou ver agora é esse botão aqui, ó, adicionar elemento ao gráfico. E pode ver que ao abrir ele, ele mostra uma listagem grande. Então, o que é essa listagem aqui? Tudo isso são componentes que o meu gráfico pode ter. E ele tem bastante nomes e bastante nomes complexos. Então, nessa posição desse gráfico aqui, são bastante nomes que talvez a gente não decore todos e que a gente não entenda. Então, essa é a parte mais elaborada do gráfico, a parte mais, vamos dizer, técnica que um gráfico vai ter. Quem praticar bastante vai continuar, conseguir trabalhar com todos. Beleza. Eixos. O que são os eixos? Então, é eixo horizontal e eixo vertical. Então, são os dois itens que vão compor o gráfico. Então, se eu tirar, por exemplo, o eixo principal, pode ver que aqui embaixo o meu cabeçalho, que tinha o nome dos meus funcionários, sumiu. Agora eu venho aqui, eixo principal, ele apareceu. Então, eixo horizontal é esse que aparece aqui, com os nomes dos vendedores. Se eu tirar o eixo vertical, pode ver que os números desapareceram. Então, aqui, quando está marcado, quando está em cinza, quer dizer que está ativo e está aparecendo dentro do meu gráfico. Quando não está ativo, quer dizer que não está aparecendo, beleza? Vamos ir para o lado aqui. Então, aqui eu tenho títulos. Então, além do eixo vertical e horizontal, eu posso colocar um título. Pode ver que agora, ó, horizontal principal, pode ver que apareceu aqui embaixo, ó, título do eixo. E nesse momento, eu posso vir aqui e colocar vendedores, ou nome dos vendedores. Beleza, coloquei essa informação aqui de título desse eixo de baixo. E posso colocar também aqui do lado, ó. Título do eixo, ele também apareceu aqui. Então, posso também colocar nesse painel esquerdo se eu precisar, beleza? O outro item, título do gráfico, que é esse título principal ali, onde está escrito o valor de vendas. Aqui nenhum não vai aparecer, aqui ele vai aparecer bem no meio, e aqui ele vai aparecer mais abaixo, um pouquinho mais adentro do texto. Então, vou deixar mantido essa opção acima do texto. E aqui eu tenho o rótulo de dados. O que é o rótulo? O rótulo é o valor que cada informação do gráfico vai ter. Então, no caso ali do Fabiano, o 1.545 é o rótulo das vendas dele. E nesse meu gráfico, então, o rótulo seria o valor das vendas. Se eu for passando aqui, ó, pode ver que cada item que eu mudo, ele me dá uma posição diferente de cada item de gráfico que eu coloquei. Então, eu tenho o centro, esse aqui bem em cima, esse bem embaixo, esse aqui para o lado de fora. Então, cada item desses aqui é a posição do rótulo de dados, ou se não, em nenhum, ele não vai aparecer. Então, o rótulo é o valor. Tabela de dados. Essa opção da tabela, ela vai mostrar as informações da minha tabela, só que junto com o nome.
Pode ver que aqui, ó, com códigos de legenda, ele aparece lá embaixo. E sem nenhum, ele aparece sem a legenda. Mas pode ver que ele aparece o mesmo valor de venda de cada funcionário logo abaixo do nome deles. Então, ele vai construir para baixo da minha tabela, ele vai colocar também essas informações. Como eu já tenho aqui no rótulo essas informações, eu não preciso. Eu poderia vir aqui e deixar sem rótulo, nenhum, e daí aqui em tabela de dados eu poderia pôr para ele aparecer embaixo. Também daria certo, também ia aparecer os valores. Mas nesse caso eu vou deixar ele aqui, o rótulo em cima, e tabela de dados eu vou deixar nenhum. Beleza. Barra de erros. Esse aqui, então, ele faz um negócio de diferença. Ele calcula automaticamente a diferença entre o maior e o menor. Então, pode ver que ele ficou um espaçamento. Esse aqui é algo mais técnico. Eu não vou estar passando para vocês, porque ele vai pegar, então, o valor médio e vai centralizar e daí vai mostrar o que está para cima da média e o que está menor da média numa certa quantidade. Então, esse aqui não vem a ser interessante, ele já vem até desativado. Beleza. Linhas de grade. Essas linhas de grade são as linhas que vão aparecer no fundo. Deixa eu mudar a cor aqui desse meu gráfico, só para ver se vocês enxergam. Ele é bem clarinho, essas linhas. Deixa eu ver se eu colocar um bem escuro aqui. Estão vendo que aparece uma linha branca no final, por trás. Então, essa ali são as linhas de grade, ó. Conforme eu vou mudando o item aqui, ó, aqui ele ficou vários quadrados grandes, aqui ficou várias linhas, e aqui ficou vários quadrados um pouco menores. Então, isso aqui é o que faz essas linhas de grade. Ele somente vai fazer uma personalização no fundo da tela com essas linhas. E aqui eu coloco do jeito que mais for útil. E aqui embaixo é a legenda. Então, aqui eu tenho, posso deixar nenhum. Aqui eu tenho a direita, que em amarelo é os valores das vendas. Mas nesse caso do meu gráfico, como eu só tenho uma única informação, que é o valor das vendas, e o nome do funcionário, é o nome do funcionário e quanto ele vendeu. Essa é a única informação que eu tenho. Então, eu não preciso pôr legenda num gráfico onde só tenho uma informação. E aqui eu tenho linha de tendência, que no caso, eu posso colocar, pode ver que ela parece uma linha pontilhada, que ele também vai fazer de acordo com esse valor médio. Também tem a mesma questão daquela barra de erros, que calcula a média entre eles, mas também não é, nesse caso, não vem a ser utilizado. Beleza? Vamos mudar esse gráfico agora. Ele está nesse formato, vamos pôr ele com formato de pizza. Então, eu tenho de pizza aqui, vou pegar esse pizza 3D, ok. Beleza, ficou muito deitado, vamos alterar o estilo dele aqui para um outro. Ó. Vamos pôr ele assim. Aqui. Esse primeiro. Então, aqui eu tenho agora um gráfico de pizza e pode ver que esse já tem legenda. Então, aqui embaixo, ó, eu tenho 4 legendas. O Fabiano, que é laranja, a Maíra, que é amarelo, o Carlos, que é verde, e a Sônia, que é marrom. Se eu quiser, eu posso modificar. Basta eu clicar aqui e alterar essa composição de cores. Ó. Posso vir aqui e fazer, alterar a cor, ou aqui eu tenho as cores monocromático, mas posso vir aqui e alterar essa questão das cores também, de acordo com o tipo que eu quero. Ou se não, basta eu selecionar um por um desses e alterar o tipo do preenchimento aqui. Vamos colocar um verde, um azul, já está. Esse cinza vamos colocar um vermelho e nesse marrom vamos colocar um amarelo. Então, eu posso também modificar essa questão das cores aqui pelo preenchimento. Basta eu clicar no item que eu quiser. Beleza. Vamos vir aqui, agora em Design, estou com o gráfico selecionado, ó, todo ele selecionado. E pode ver que as opções que ele me mostra é bem
diferente das opções que ele mostrava anteriormente. Antes, ele mostrava vários itens aqui para o bar de barras. Agora ele só mostra alguma, mostra a questão do título, então onde vai estar contido o título, e mostra os rótulos, como que vai ser os rótulos. Então aqui não tem nenhum, aqui tem no centro, aqui tem extremidade, aqui do lado de fora, melhor ajuste e texto explicativo. Vamos manter essa extremidade externa. Vamos ver o que acontece colocando a porcentagem nesses dados. Então, selecionar dados, apaguei aqui e agora eu seleciono toda a tabela com a porcentagem também. Ok e ok. Beleza. Nessa informação aqui, ó, ele não colocou a minha porcentagem. Vamos ver se aqui ele aparece agora com a porcentagem. Não, nesse aqui ele também não aparece com a porcentagem, mesmo que eu selecionei. Deixa eu ver aqui, formatar. Aqui do lado. Ele mostra sempre junto. Ele atrelou aqui um valor ao outro. Ó. Tem esse botão aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo. Então, aqui em formatar, eu tenho essa opção aqui, ó. Formatar seleção. Então, vai ser o que está selecionado. Aqui está selecionado o rótulo. Então, ó, vim em formatar seleção, ele ainda me mostra esse painel direito aqui, com várias opções. Isso aqui, então, é também uma questão bem mais avançada do gráfico. Ele vai mostrar algumas coisas que os próprios botões que estão aqui em cima fazem, só que também vai me permitir fazer outros ajustes. No caso aqui, ó, é como que o rótulo vai ser. Então, eu posso ter o valor e posso ter a porcentagem. Então, se eu colocar os dois, vai aparecer tanto o valor quanto a porcentagem que ele representa. Aqui é a questão da posição, assim como no item anterior a gente viu, formato de número, beleza. Então, é somente o jeito que eu posso fazer aparecer a porcentagem. Mas, como é um gráfico de pizza, ele vai ficar padrão com esse formato aqui. Beleza? Eu tenho uma outra planilha aqui, ó, com outro gráfico. Então, vamos vir aqui. E agora, só deixa eu definir para reais, são tipos de moeda. E nesse gráfico, o que eu tenho também são algumas informações de valores. Então, o que um vendedor vendeu em determinado período. Então, como que eu posso representar isso num gráfico? Tem dois gráficos que eu posso estar representando bem essa questão. O jeito, agora que eu vou mostrar, a gente já viu antes, somente vou estar mostrando alguns tipos diferentes que a gente pode trabalhar com gráfico. Se eu vir aqui em inserir, vou selecionar um gráfico, vou selecionar esse aqui, ó, de colunas, e vou selecionar a tabela. Agora eu seleciono ela inteira. Primeiro tem que clicar aqui, ó, selecionar dados. Agora sim, selecionei a tabela e ok. Pode ver que ele criou um gráfico para mim, aqui, e ele fez o quê? Ele separou por mês. Então, cada cor é um mês. É um funcionário e ele separou por mês. Ele não colocou legendas. Vamos alterar o layout aqui, para ele colocar legendas. Ó, ele colocou em cima. Agora, aqui, ó, colocou embaixo a legenda. Beleza. Então, alterei o layout. Agora ele aparece a legenda aqui embaixo. Então, Pedro em azul, Ana em laranja e Fernanda em cinza. Então, apareceu a legenda. Vamos alterar aqui, ó, no que apareça também os valores. Vamos pegar um aqui que aparece os valores, bem no meio do gráfico.
esse aqui. Ó, esse aqui vai aparecer embaixo. Então, eu posso utilizar ele que aparece embaixo, mas esse aqui aparece em cima. Então, eu vou selecionar aqui em cima e vou mudar isso aqui, que é o rótulo. Então, é o rótulo. Aqui. Tem como colocar ele no meio? Ué, vamos alterar o layout para ver se tem. Então, vamos selecionar esse aqui, que aparece a legenda. Vamos vir aqui no rótulo. Por que esse aqui não aparece a legenda, hein, Zé? Eu fiz hoje cedo, apareceu. Ele só aparece embaixo aqui. Vamos selecionar outro. Selecionar alterar tipo de gráfico, esse aqui. Ok. É a mesma coisa, só que é no formato 2D. Vamos ver se agora ele tem a opção do rótulo. Ah, agora sim, ó. Esse aqui, ó, tem a opção do rótulo no meio, ó. Então, centro, eu vou selecionar essa opção do rótulo bem no meio. Aquele lá, que era um formato 3D, eu vim aqui e eu tinha selecionado esse aqui, ó, formato coluna 3D. Agora eu vou selecionar somente coluna normal agrupada. Ok, beleza. Vou vir aqui, colocar o rótulo bem no meio, no centro, e agora eu vou selecionar os rótulos. Então, vou selecionar todos que estão aqui, ó. Todos os rótulos. Vai ter que ser funcionário por funcionário. Selecionei um, vou vir aqui em página inicial, e agora aqui, ó, nessa orientação do texto, eu vou colocar para ele ficar girado. Vou fazer para os outros também, para ele ficar girado para cima. Beleza. E agora, aqui embaixo no meu gráfico, eu posso tirar aquela tabela. Aqui embaixo, que ela tem a tabela de dados, nenhum. Então, tá. Criei o meu gráfico aqui, com os 3 funcionários. Então, em azul está as vendas do Pedro, em laranja da Ana, em cinza da Fernanda, em um gráfico de baras. Eu posso, vou puxar para baixo esse gráfico aqui, ó, e aqui no meio eu posso estar criando um outro gráfico. Que gráfico eu vou criar? Vou criar um de linhas agora. Vou vir aqui linhas, vou usar essa aqui linhas que se entrelaçam, selecionei o gráfico, selecionar dados e vou selecionar esse trecho da tabela. Ok e ok. Agora, pode ver que adicionou um novo gráfico aqui para mim. E ele agora também conta de mês em mês, então de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, só que é um gráfico de linhas que mostra quando um é maior que o outro e quando um é menor que o outro. Então, é o outro modelo de gráfico que eu posso usar. Então, aqui, ó, só vou rolar para baixo, vocês podem ver que eu tenho 2 gráficos. O gráfico de linhas aqui em cima e aqui embaixo o gráfico de baras, e ambos têm as mesmas informações. Eu fiz eles a partir da mesma tabela. Porém, a única coisa que muda de um para outro é o tipo que esse gráfico vai assumir. É o desenho desse gráfico. Nesse é de linhas e nesse abaixo aqui é o de baras. Beleza. Quando eu tenho um texto aqui, eu também posso mudar ele. Então, aqui eu tenho o título do gráfico, aqui eu posso mudar. Então, vendas de janeiro a junho. Então, esse é o título do meu gráfico. Selecionei ele, beleza. Aqui eu posso, vamos ver que opções de rótulo que eu posso pôr nele. Então, ele vai mostrar o valor em todos os itens. Como ela é um valor muito grande, então ele fica um gráfico muito pesado. Vamos ver nas linhas de grade aqui, ó. Eu também posso fazer isso aqui ó, nas linhas de grade, ó.
colocar para que eu veja certinho, o que é bem no meio do mês. Os eixos estão os dois, título do gráfico está certo, tabela de dados, num de linhas eu posso pôr, como eu não tenho os valores, eu posso pôr num gráfico de linhas, essa parte aqui de baixo com a tabela. Então, aqui eu tenho, além das linhas que se cruzam, demonstrar quando um valor é maior que o outro. Aqui na parte de baixo, eu tenho a tabela com os valores que cada um tem no seu mês de vendas. Então, pessoal, caiu ali, terminou o tempo da reunião e caiu o tempo da nossa aula. Vocês conseguiram, então, conseguiram entender um pouco dessa questão dos gráficos, de como que a gente faz a criação deles, como que trabalhamos, viu que é um conteúdo que tem bastante recurso, só que ao mesmo tempo, se eu quero criar um gráfico básico, um gráfico bem simples, basta eu ter uma tabela e fazer que vai dar certo, eu consigo fazer ele tranquilo. Vamos dar uma praticada, então agora, deixa eu pegar aqui a atividade para passar para vocês. Então, aqui é a atividade que vocês vão fazerem, que eu vou mandar para vocês. Então, esse aqui, o nome é turma. Tem uma atividade aqui para vocês preencherem, o que é os tipos de gráfico. Aqui uma perguntinha de como a gente coloca os dados. E aqui tem 3 gráficos simples. Pode ver que tem uma tabela simples aqui, são as 10 maiores cidades do Brasil, e vocês constroem um gráfico de barras do lado. Somente colocando essa informação. Beleza. Aqui do lado, então, tem os valores de venda de 4 funcionários. No gráfico, vocês colocam as informações dos valores que cada um vendeu. E no último é o gráfico de linhas. Então, tem 6 colunas de vendas e o produto com o título, é daquela outra atividade que a gente fez não na aula passada, na outra. E colocam também essa questão do gráfico de linhas e abaixo tem a tabelinha com os valores que cada um vai ter. Beleza? Tranquilo? Eu vou passar então esse link dessa atividade para vocês. Deixa eu copiar aqui. Então, tá lá no grupo de vocês, link da atividade de hoje, do formulário do Google. E vocês podem começar a fazer a aula, então, criar essa atividade que eu vou ajudando vocês no que vocês tiverem de dúvida. Beleza? Tranquilo, pessoal?